Queridos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem, né? Nós estamos felizes por estarmos essa noite na casa do Senhor nosso Deus. E claro, nessa ocasião, para juntos louvarmos o seu santo nome, adorar ao Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade. Quero externar aqui a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, por esta grande oportunidade de poder servir a Ele, nesta igreja, nesta casa, estar aqui esta noite, nesta ocasião, esta grande incumbência de pregar a palavra dEle, ensinar, aprendermos juntos, né? Nós viemos aqui para aprender. Quantos vieram para aprender a santa palavra de Deus? Nós estamos aqui para aprender. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que nos confiou aqui esta grande responsabilidade, né? Então abra a sua Bíblia, por favor, você que está em pé, trouxe a sua Bíblia, abra ela, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, e vamos ler apenas 2 versículos por enquanto, e depois você pode tomar seu assento. Isaías capítulo 55, aleluia, e os versículos 10 e 11, graças a Deus. Os que encontraram, digam amém. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Tome seu assento, por favor, glorificando a Deus, bendizendo a Ele, pela sua bondade e a sua infinita misericórdia. Olha só, quando nós abrimos esse texto e lemos, então, a primeira definição que nós temos aqui é que o Deus, Ele é um ser que fala e Ele cumpre, amém? E que Ele é fiel àquilo que sai da sua boca, amém? Então Deus é fiel, diga comigo, Deus é fiel. Deus, diga comigo, Deus é fiel em tudo o que Ele fala. Deus é fiel em tudo o que Ele fala. Agora, sabendo da fidelidade de Deus, do caráter de Deus, né? Nós sabemos disso. Então, surge uma pergunta: como viver, desfrutar, experimentar e participar das promessas de Deus para as nossas vidas? Diante de tal fidelidade de Deus, de tal justiça dEle, de tal caráter dEle, porque Ele fala e Ele cumpre. Então, como viver, desfrutar, experimentar e participar das promessas deste Deus maravilhoso em nossas vidas? Eu venho aqui nessa noite com a graça do Senhor nosso Deus, e eu quero aqui destacar de forma bem simples, bem compreensível, sabe, bem clara e bem prática, alguns requisitos importantes que nós devemos saber para aplicarmos na nossa vida, para então podermos desfrutar das promessas deste Deus tão maravilhoso. E quando nós falamos de promessas de Deus, queridos, nós estamos falando das promessas gerais, amém? Das promessas gerais, não só apenas das promessas celestiais, mas também das promessas terrenas e das promessas gerais de Deus para a minha e para a sua vida. Por que nós falamos das promessas gerais? Porque tem crentes que eles são bons servos de Deus, eles são fiéis, eles se dedicam em amar a Deus, mas eles têm uma ideia de que as promessas de Deus só se limitam
a sua vida celestial só quando eles chegarem lá no céu. Então eles vão poder desfrutar de uma boa vida, eles vão poder ter sucesso, eles vão poder ser felizes. Mas aí, em contrapartida, tem aqueles que são terrenos. A visão deles estão limitada apenas às coisas dessa vida, a ter uma boa casa, carro, dinheiro e assim sucessivamente. Não, queridos, o evangelho que Jesus trouxe para mim e para você, a Bíblia Sagrada que nós temos em mão, ela nos apresenta promessas gerais de Deus para as nossas vidas, para a nossa vida aqui e agora, quando nós estamos nesse corpo, e para a nossa vida quando nós chegarmos com Ele, estivermos com Ele lá na glória, no céu, com Ele eternamente, amém? Promessas gerais. Então, eu quero aqui aproveitar o ensejo do objetivo do culto desta noite, que é um culto voltado, para curar os enfermos, onde estaremos orando pelos enfermos. Como viver as promessas de cura, vamos dizer assim, as promessas de cura que Deus nos faz na sua palavra. Eu destaquei aqui alguns pontos aqui que são importantes para nós. Primeiro ponto, para vivermos essas promessas que Deus tem para nós. Primeiro, conhecendo essas promessas. Diga conhecendo. Querido, se eu e você não conhecermos, meu irmão, não tem como nós termos partes nesta promessa. Nós precisamos conhecer nas Escrituras Sagradas as promessas do Senhor nosso Deus em relação à nossa vida física, à nossa vida emocional e também à nossa vida espiritual. Você sabia que Jesus, quando derramou o sangue dele, ele derramou o sangue dele, preste atenção, para nos redimir dos nossos pecados, João vai dizer que quando Jesus estava na cruz, no capítulo 19, e se eu não estou enganado, versículo 34, então o soldado veio e furou ele com a lança do seu lado, e saiu sangue e água. Ali está o sangue para a justificação dos meus e dos teus pecados. Amém? Mas São Lucas também vai dizer que lá no Getsêmani, quando Jesus estava orando, antes de ser preso e antes de ser julgado e condenado pelo Sinédrio Romano, e antes de ir para a cruz, antes de ser açoitado e morrer, Jesus está em agonia. Então a Bíblia diz que ele está orando. Os seus discípulos estão dormindo, Jesus está orando, e a Bíblia diz que ele foi tomado de um sofrimento emocional tão grande, que o suor dele escorria, e o suor que escorria nele, se transformou em gotas de sangue. Aquele sangue ali, preste atenção, é o sangue que Jesus derramou para curar as nossas feridas emocionais. Você está entendendo? Ele estava triste. Ele disse: a minha alma está amargurada até a morte. E o sangue que cura as nossas enfermidades físicas e as nossas fraquezas físicas. Isaías, capítulo de número 53, e versículo 4 e o versículo 5 diz assim: verdadeiramente ele tomou, ele arrancou de mim e de você. Diga, Jesus tomou. Diga, ele arrancou. O que ele tomou e arrancou de mim, pastor? Diga assim: as minhas enfermidades e as minhas doenças. Ele tomou, ele arrancou. É como se ele chegasse assim, pastor Zé Maria, e disse assim: me dê isso aqui. Isso aqui não é mais seu. Isso aqui é meu. Ele tomou, ele arrancou o quê? As nossas doenças e as nossas enfermidades. Mas ele não só tomou e arrancou, ele carregou elas sobre si. Ele tomou, arrancou e carregou elas sobre si. Aí o versículo diz o quê? O castigo que nos traz a paz, o versículo 5, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Sabe aqueles chicotes que Jesus recebeu antes de ir para a cruz? Rasgaram as costas de Jesus. O chicote havia chumbo, osso de carneiro, e mais outras coisas que causavam feridas enormes. Eles rasgaram as costas de Jesus.
Cada corte, aqueles cortes que Jesus recebeu no seu corpo, simbolizava e simboliza, sabe o quê? A minha e a sua cura na área física da nossa vida. Jesus recebeu cortes, foi cortado, para quê? Para que nós fôssemos curados nas nossas fraquezas e nas nossas enfermidades, nas nossas doenças e nas nossas enfermidades. Aleluia! Então Jesus veio, querido, para pagar um preço completo pela minha e a tua saúde. Agora essas promessas passam a fazer parte da minha vida, preste atenção, quando eu conheço elas, diga quando eu conheço. Tem que conhecer, Jesus diz em João 8:32, e conhecereis a verdade vos... Tem que conhecer, meu irmão. Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Ele diz, examinai as Escrituras, porque estas mesmas testificam de mim. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, olha só, o texto de Isaías 53, e versículo 5, não diz que Jesus vai curar as nossas enfermidades. Não diz que Jesus vai curar as nossas doenças. Que talvez Ele vai fazer isso. Que talvez seja da vontade de Deus. Não. O texto diz assim, e pelas suas feridas fomos curados. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu, irmão Renato. Isso não vai acontecer. E o que torna, presta atenção, essa promessa, querido? O que torna esta promessa? Que nós podemos desfrutar de saúde plena, válida para os tempos de hoje também, para os dias de hoje também. O que torna? Sabe o que torna? O está consumado. Lá em João, no capítulo 19, e no versículo de número 30, quando o soldado fura Jesus com uma lança, então Jesus, ele clama e diz, tetelestai. Tetelestai. O que significa tetelestai? Está consumado. Ele disse, Pai, pronto, eu acabei a missão, eu acabei cumprindo todo o propósito, tudo está pago, tudo está resolvido, tudo está quitado, está rasgado, está completo, está pleno, está liquidado, está sadio. Com está consumado, Jesus está validando, presta atenção, está validando o poder legal de todas as promessas que Deus nos faz na sua palavra, de se cumprirem na minha e na sua vida. Aleluia. Ele não vai fazer mais nada, filha. Não há mais nada que Jesus possa fazer para me curar. Não há mais nada que Jesus possa fazer para me sarar. Por quê? Ele já fez tudo. Ele disse, tetelestai, está completado, está pronto, está pago o preço para que o meu povo, a minha igreja, possa desfrutar de saúde plena. Nós precisamos conhecer, correto? Nós precisamos conhecer, queridos. Ou como o povo de hoje, apesar da acessibilidade a tanto conhecimento que nós temos, como os crentes de hoje, eles são, vamos dizer assim, ausente, ou tem pouco conhecimento da palavra de Deus. Por que nós falamos isso? Porque nós vemos muitos crentes, até mesmo com determinado tempo de igreja, que eles não sabem
Qual é a vontade de Deus clara naquela área da vida dele? Nós estamos falando de saúde. Eles não sabem. Eles acham que pelo fato de estar doente, de sofrer de alguma fraqueza, eles acham que é a vontade de Deus. Deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. O fato de Deus nos declarar em Cristo Jesus saúde plena, que nós fomos curados nele, não significa dizer que nós não vamos ficar doentes. Porque se nós não ficarmos doentes, então não precisa ter promessa. Se nós não ficarmos doentes, então Jesus não precisa curar. Agora Deus, na sua infinita sabedoria e no seu amor que não se pode medir, então ele disse: olha, eu vou providenciar a salvação para o meu povo, para eles não ir para o inferno, mas enquanto eles estiverem vivendo na terra, me servindo, eu vou providenciar cura também para o corpo deles. Agora, o fato de eu e você, de repente, ficarmos enfermos ou doentes, não significa dizer que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Você está entendendo? Nós ficamos doentes, mas não é a vontade de Deus nós ficarmos doentes. Para isso, Deus providenciou, sabe o quê? A cura. A cura. Por que nós estamos falando isso? Porque alguns crentes precisam de correção na sua mente. Eles acham, não, eu estou passando por esse processo de enfermidade, foi Deus que colocou essa enfermidade em mim. Eu estou passando por esse processo de doença, é porque Deus está me provando. Deus? Qual é o pai, na sua sã consciência, que tem coragem de pegar e cortar a perna do filho que ele ama? Hã? O pai faria isso? Pegar e cortar a perna do filho que ele ama? O pai faz isso? O pai? Você faria isso com seu filho, mãe? Você faria isso com seu filho, pai? Hã? E você acha que Deus não nos ama mais do que nós amamos nossos filhos, sim ou não? Então vamos parar de ignorância. O fato de eu e você ficarmos enfermos não significa dizer que essa é a vontade de Deus. Deus permite, mas não é a vontade. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você está entendendo? Aleluia! Glória a Deus. Então Deus, na sua infinita sabedoria e no seu amor insondável, Ele disse: enquanto o meu povo estiver aí na terra, eu sei que eles vão sofrer, eu sei que muitos deles vão padecer enfermidades, então eu vou incluir na obra da redenção um plano de cura para o espírito, a alma e o corpo deles. É, meu irmão. Jesus disse: Pai, o teu plano está consumado. Ele disse em hebraico: Nishlen, está completo. Está pronto, Pai. Você entende? Então eu tenho que conhecer. Segundo ponto, querido. Depois que eu conheço, eu tenho que crer. E não ficar questionando. Sabe por que muitos crentes perdem, vamos falar na área da cura, a sua cura? Porque eles ficam nessa questão: por que eu estou doente? Por que eu estou enfermo? Rapaz, para de ficar perguntando isso e aceita a cura que Deus nos trouxe em Cristo Jesus. Jesus já disse: olha, no mundo tereis o quê? Porque tem crente que é besta, tem gente que fica estudando a Bíblia para ficar questionando. Por que eu estou doente? Por que eu fiquei fraco? Por que aconteceu isso? Rapaz, para de ficar fazendo essas perguntas e busca a resposta em Deus, porque é mais fácil. Aleluia! Eu quero lá saber por que eu fiquei fraco, meu irmão. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. São muitas aflições, querido. Aleluia, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora, o fato de nós termos aflição não significa dizer que essa é a vontade soberana. Acontece o seguinte:
que houve uma causa, houve algo que deu abertura para isso, mas o amor de Deus veio para resolver tudo isso. Você está entendendo? Jesus diz assim: olha, os doentes aqui precisam de... Eu vim foi para os Mas tem crente que fica estudando a Bíblia porque ele quer saber, ele quer uma explicação sobrenatural, porque que ele está passando. Irmão, o seguinte, meu irmão, no mundo a gente tem aflição, meu filho. Aleluia. A Bíblia diz que o que sucede ao ímpio, sucede também ao justo. No ano passado eu estava pregando numa conferência, e lá estava um dos pastores conhecido meu, nós fomos ordenados a pastor no mesmo dia, e ele estava tudo bem com ele. E sábado passado nós estávamos, depois de um ano ministrando lá de novo, Pentecoste, um congresso lá da igreja Templo para Adoração, muita gente lá no retiro, pregamos sábado e domingo, e ele deu um testemunho. No ano passado eu olhei para ele estava bem, pastor Valdemar, mas ele contou um testemunho, que uns 2 meses depois daquele congresso, ele passou mal, correu no médico, então foi detectado nele, sabe o quê? Um câncer no estado terminal. Palavra deles. Ele disse: olha, e naquela pregação lá, Deus falou comigo algo, e eu me apropriei daquilo, eu acreditei. E quando o médico me deu aquele diagnóstico, eu fui lá no meu pastor, e disse: olha, a minha situação é essa. Ele estava chorando com a esposa, e o pastor disse: filho, eu tenho 3 palavras de Deus para ti. A primeira é essa daqui, ó: e pelas suas pisaduras foste curado. Se você crê, essa enfermidade aí, Jesus já pagou o preço por ela lá na cruz do Calvário. Pronto. Ele estava domingo lá pregando a palavra de Deus, sabe como? Curadinho da Silva, meu filho. Curadinho, curado. Ele disse: eu estou agora que nem Sansão, porque alguns dias atrás, por causa da químio, estava sem cabelo, mas agora como é que está o cabelo? Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, nós vemos aqui nesta noite como mensageiro da cura divina, meu irmão, dizer para você que o preço para garantir a sua saúde espiritual, emocional e física, Jesus já pagou o preço por ela. Agora você precisa crer e parar de questionar por que você está assim. Aleluia. Crer. Eu vinha vindo para cá, de repente o carro parou, estragou, não quis mais. Pensou? Se eu dissesse: rapaz, Deus, como tu é ruim, paguei caro nesse carro, esse carro vem aqui e me deixa no meio da estrada. Essas são coisas que acontecem, amém? Glória a Deus. A gente tem que ficar preocupado com os problemas, nós temos que pensar na solução que Deus tem para as nossas vidas, meu irmão. Você quer sair rápido de um problema? Para de ficar pensando no problema e começa a buscar em Deus a solução. Você sabia disso? Você sai dele na mesma hora. Para de ficar pensando no problema, olhando para o problema, e começa a olhar em Deus a saída e a solução, porque Deus, Ele tem solução para o seu povo aqui na terra. Não foi falado? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, fala, livra. Fala, igreja, livra. Então olha para o livramento que Deus proporcionou para ti lá em Cristo Jesus. Fita os teus olhos no livramento, procura enxergar a porta, a saída, a solução. Crê, rapaz. Eu não quero saber a situação, se está difícil, se está na metade, se está no começo. Eu vou ficar focado no que Deus me promete na palavra dEle. Aleluia. Salmo de número 103 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por quê? Porque é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Todas. Aleluia.
Então, como é que essas promessas passam a ter? Eu passo a desfrutar delas quando eu conheço e quando eu acredito nelas. Aleluia. Agora tem um outro ponto aqui que para mim é fundamental, que vai nos ajudar muito. Ele tá associado ao último ponto. O último ponto aqui, esse ponto que antecede o último é: quando eu conheço, quando eu acredito e quando eu penso nela. Isso aqui é para nós crentes, amém? Quando eu penso, quando eu medito, quando eu ocupo o meu pensamento, presta atenção, pensando naquilo que Deus me falou. Olha, alguns acontecimentos na Bíblia, eles foram escritos e eles mostram apenas o ato, o momento, correto? Mas nós podemos imaginar em cima deles, ok? Então, nós vamos ver a Bíblia falando de muitos milagres de cura, mas o autor se preocupou apenas em falar o ato, mas não os detalhes daquilo. Mas nos bastidores, muitos dos milagres que Jesus operou na vida de pessoas com que ele se encontrou, essas pessoas, presta atenção, elas ouviram falar de Jesus, elas acreditaram, e para acreditar, elas forçaram o pensamento dela, a mente delas, elas ocuparam a imaginação dela a acreditar que Jesus realmente era tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo. Esse princípio também, querido, nós somos orientados na Bíblia a seguir ele. Sabe por quê? Muitos crentes, eles deixam de desfrutar da cura divina, da saúde divina. Por quê? O meio pelo qual Deus usa para dar saúde para o seu corpo, que é a igreja, é desprezado. Sabe qual é o meio que Deus usa para curar a sua igreja? Sabe qual que é? Alguém sabe dizer? O que é que Deus usa para curar o seu povo? Alguém sabe dizer? Pode falar, querido. Fala alguém aí. Hã? A fé é um requisito, mas antes da fé Deus usa algo para gerar fé. O que é? Hã? A palavra. É a palavra. Então olha só, minha irmã, meu irmão, se Deus fala na escritura dele, que em Cristo ele já garantiu a nossa cura, que ele é quem perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades, Deus está falando isso. O que é que eu tenho que fazer quando Deus fala isso comigo? Eu tenho que pensar naquilo. Eu tenho que meditar nisso. Eu tenho que ocupar a minha imaginação, o meu pensamento, nessa promessa. É por isso que você vai ver Deus dizendo para Josué: Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei. 1:8 de Josué. Antes medita nele de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e tu terás sucesso. Agora, irmão, o crente quer a cura. Ele vem para o culto. Deus usa o pregador na escritura, na palavra, pela palavra, amém? Porque olha só, toda cura que Deus for realizar, todo milagre na Bíblia Sagrada que Deus realiza, que Ele operou, é pela palavra. Sem a palavra, Deus não faz milagre nenhum. Tudo é pela palavra. Vamos lá em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, havia um abismo sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, não aconteceu nada. O Espírito Santo estava lá pairando, andando, o abismo, a destruição, não aconteceu nada. Mas quando ele falou, meu amigo, ele disse: haja, haja, haja. E aquilo que ele foi dizendo, haja,
o Espírito foi formando. Mas olha só, o Espírito só atuou, só operou, só realizou depois que Deus, o Pai, falou: haja luz. Então tinha treva, passou luz. Aí ele foi falando: haja água, haja porção seca, haja. Mas ele teve que falar. O que é que muitos crentes fazem hoje para obter a cura? Eles querem a cura, eles querem o resultado, mas eles desprezam aquilo que causa nele o resultado, a cura, a libertação, o sucesso, o bem-estar, a felicidade. Ei, quando Deus falar com você, você tem que levar a sério o que Ele fala com você. É a mesma coisa do crente indo lá no hospital, o médico consulta ele e diz assim: ó, vou te passar essa receita aqui, faz isso. Se ele não fizer, tu acha que vai dar certo, sim ou não? Não dá. O salmista diz no Salmo 1: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Você tem que pensar nisso, filha. Deus falou com você, pega a Escritura, olha, passa tempo meditando nela. Aleluia. Passa tempo pensando nela. Vai para a tua casa, entra no teu quarto, ou dentro do teu carro, lá no teu trabalho, e começa a meditar naquilo. Começa a pensar, começa a te encher. Jesus disse assim, ó: quem crê em mim, como diz as Escrituras, de fora fluirão rios de água viva. Foi assim que ele disse? Foi do seu interior. Comece dentro. Olha aqui, tudo que você quer de Deus que aconteça aqui fora, tem que acontecer primeiro aqui dentro. Tudo que você quer que Deus opere na sua vida física, material, tem que começar primeiro na tua vida espiritual. Tudo que você quer viver aqui fora de Deus, você tem que começar a viver aqui dentro. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do seu, é de dentro, meu filho. Eu tenho que começar a crer aqui dentro, ó, comece aqui dentro. O milagre, a cura, comece aqui dentro. Porque Salomão diz assim: e como imaginou na sua alma, assim ele é. Então você olha para o texto, o texto está dizendo aqui, ó: Ele, Deus, é quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Ele está dizendo: pelas suas pisaduras eu fui curado, eu fui, isso já aconteceu, Ele já pagou o preço, eu estou pensando nisso, e aí de repente, meu irmão, eu estou me enchendo disso, daqui a pouco, sabe o que acontece? Exatamente o que Deus falou na sua palavra. Agora tem crente que ouve uma pregação como essa e vai chegar em casa e vai ficar dizendo assim: Senhor, será que é da tua vontade? Será que tu quer me curar? Teve um homem que chegou na Bíblia, o leproso, e ele não sabia se era ou não a vontade de Jesus curar ele. Então ele vai até Jesus e ele pergunta para Jesus: Senhor, capítulo 1 de Marcos, a partir do versículo 4, diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, é da tua vontade tu me curar? É da tua vontade que eu tenha saúde? Ou é da tua vontade que eu viva leproso? Você veio aqui nesta noite, se você veio com essa pergunta, escuta a resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser sair daqui ainda questionando, aí problema é seu. Porque nós não viemos aqui para poder forçar texto, nós estamos falando só o que Jesus disse. Isso já é suficiente. Aleluia. Afinal de contas, se nós, pregador, falar só o que Jesus diz, já é suficiente, meu irmão. Aleluia. Ele perguntou: Senhor, é da tua vontade que eu viva sem essa lepra, ou é da tua vontade que eu viva com essa lepra? Olha o que é que o papai diz para mim, disse para ele e diz também para nós. E Jesus, movido de grande compaixão, olha a resposta de Jesus para ele. Tocou nele.
Tocou nele. Ué, mas ele era um leproso, Jesus não podia tocar nele. Tocou nele. Isso já era suficiente. Era ou não era? Ele não podia tocar num leproso. Jesus pega nele, ó. Jesus não só falou, Jesus primeiro toca. Aleluia. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu uma mão e tocou. Ele disse: quero ser limpo. Jesus disse: eu quero te curar. Eu quero que você viva livre desta enfermidade. Aleluia. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Você vai voltar para sua casa com uma dúvida, só se você quiser. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está dizendo aqui qual é a vontade dele. Ele está dizendo: olha, eu morri para te dar saúde. Não importa como esteja o seu corpo agora, só precisa de médico é quem está doente. Você entende? Você está entendendo, meu irmão? Porque tem crente, irmão, que acha que não pode ficar doente. Não, filha, se tu ficou doente, é uma oportunidade que tu está tendo para poder desfrutar da bondade de Deus, do Jeová Rafá, que cura todas as nossas enfermidades. Aleluia. Então eu tenho que pensar. Agora o último ponto aqui, e esse aqui é o mais forte. Eu tenho que conhecer, eu tenho que crer, eu tenho que pensar, crer, pensar está associado. Mas tem algo aqui, querido, que faz a cura se manifestar mais rápido na nossa vida. O que é? Declarar. Fala, declarar. Quando eu conheço, eu penso, eu creio, mas quando eu declaro com os meus lábios, com a minha boca, eu estou dando a Deus a confirmação, o poder para Ele vir cumprir a promessa dEle em mim. Nós aqui, muitas das vezes, complicamos as coisas, mas o processo que Deus usa para poder nos salvar, perdoar nossos pecados, nos livrar da condenação eterna, e assim para resolver todos os problemas, bem como os problemas de enfermidade, é o mesmo, ele não muda. O que foi que nós fizemos quando alguém veio falar de Jesus para nós? Alguém veio dizer que Jesus é o Salvador, foi ou não foi? Que nós éramos pecadores, ele veio morrer para o nosso pecado, foi ou não foi? Não foi assim? E o que foi que aconteceu? A gente ouviu, a gente acreditou, mas não ficou só em ouvir e acreditar. Nós tivemos que, diga assim, confessar, foi ou não foi? Nós tivemos que confessar. Alguém perguntou: pai, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? O que foi que a gente falou? Eu aceito. Nós declaramos. Paulo fala em Romanos, no capítulo de número 10. Vamos ler aqui, porque isso aqui é muito forte. Isso aqui é que vai definir hoje a cura na vida de muita gente aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso conhecer, eu preciso crer, eu preciso meditar, mas eu tenho que declarar com a minha boca grande. Eu tenho que declarar o que as Escrituras estão dizendo ao meu respeito. Porque, filho, não tem como acreditar com o coração que Jesus veio para nos curar e falar com a nossa boca de forma contrária. Você sabia disso? O crer com o coração e o falar tem que estar alinhado. Você entende? Muitos crentes, eles morrem pela boca. Eles creem com o coração. Mas aí, na hora da cura, se validar, se concluir na vida dele, aí eles perdem ela. Por quê? Eles falam de forma errada. Então, Romanos, capítulo número 10, e versículo de número 8 e 9 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Será o quê? Salvo.
visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvar. Então é crer com o coração e falar com a boca. A forma como falamos, olha só, pode ativar ou bloquear a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Eu vou repetir, a forma como eu e você falamos pode ativar ou bloquear a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Porque se eu sei de tudo isso, eu ouço a pregação, eu vou nas escrituras, Deus usa o vaso, o servo dele, a serva dele, e eu olho para o meu estado físico, e só porque eu estou vendo uma evidência negativa, eu anulo com as minhas bocas o que Deus diz, então aquilo não vai se cumprir na minha boca, não vai se cumprir na minha vida. Eu preciso ouvir, crer com o meu coração e falar com a minha boca. Como é que é isso na prática? Você olha para o sintoma, para a evidência da enfermidade, aí você diz, a situação física é essa, mas o que Deus está me dizendo é isso. Eu não vou ficar agarrado com essa situação aqui, física, com essa evidência negativa. Eu vou me apropriar daquilo que o meu Deus está dizendo. Porque Jesus diz assim, passarão os céus e a terra, mas a palavra dele, o quê? Permanecerá. Se eu ficar firme, crendo na palavra, declarando com o meu coração, essa enfermidade aí vai passar. Ou você acha que a mulher que sofria há 12 anos com o fluxo de sangue, o que foi que ela fez? Ela ouviu falar de Jesus, Marcos capítulo 5. Ela creu com o seu coração, mas ela falou com sua boca. Ela disse, se eu for até a ele, presta atenção, crente, e eu tocar, ainda que seja no seu manto, eu vou ficar curada. Então ela creu, ou ela ouviu, ela creu e ela declarou com a boca dela. E o que foi que aconteceu? O que ela disse. Ela foi lá e ela pegou em Jesus? Foi assim? Não, ela não pegou em Jesus. Na verdade, Jesus nem sentiu aquela mulher pegar nela, porque na verdade ela não pegou em Jesus. Ela pegou assim, na ponta da roupa de Jesus. Eu não daria para sentir. Mas por que Jesus sentiu? Porque aquela mulher tocou nele com o seu coração. Você está entendendo? Ela creu e ela falou. Olha aqui, minha filha, meu filho, se tu quer desfrutar de saúde plena, de saúde divina, você vai ter que começar a aprender a declarar com a sua boca. Porque com o coração nós cremos para a justiça, mas é com a boca que a gente faz confissão acerca da nossa salvação. E a palavra salvação aí, é a mesma para cura, é a mesma palavra. Jesus diz assim, dependendo da versão que você vai usar, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Mas outra versão diz assim, filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Aí você olha e diz assim, não, mas eu estou doente, não, mas eu estou enfermo, o médico disse que não tem jeito. Para que você vai ficar olhando? Para a sua enfermidade, para o médico ou para Jesus? A Bíblia diz, Paulo diz em Efésios capítulo, 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por e não por. E pastor, minha filha vai morrer, está morrendo. Para de falar esse tipo de besteira e começa a declarar as promessas que Deus te fez na vida dela. Porque se você não declarar, você não acreditar, meu irmão, o anjo de Deus pode descer aí, e não tem nada que possa ser feito. Aleluia! Glória a Deus! Tem que crer, meu irmão. Porque senão, meu irmão, nós vamos passar um ano jejuando e declarando e não vai acontecer nada. Porque você ora, jejua e declara, profetiza e a pessoa sai daqui e fica falando do problema.
Ah, eu não vou sair dessa situação. Eu nunca vou conseguir pagar as dívidas. Não, eu vou morrer. O agiota vai vir me matar. Rapaz, para de besteira. Começa a declarar as promessas que Deus te fez. Começa a declarar as promessas que Ele tem para tu e para tua casa. Porque quando você declarar isso, o Deus que te fez essa promessa vai vir validar a palavra dEle que está saindo na tua boca. Porque a Bíblia diz que Deus vela para cumprir a palavra dEle. Amém? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso conhecer, eu preciso crer, eu preciso pensar, mas eu preciso também declarar. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Eu não vou morrer. Você tem que declarar: eu não vou morrer, mas vou viver e vou declarar os grandes feitos do Senhor.